Gerenciar uma frota de caminhões, de veículos pesados, olha, é uma operação super complexa, mas que é, assim, vital para a nossa economia. A gente vai mergulhar hoje em como dominar essa arte, olhando para três pilares que são fundamentais: a máquina, os dados e, claro, as pessoas. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, é só olhar para as nossas estradas. São esses gigantes que literalmente mantêm o Brasil funcionando. Eles levam de tudo, de comida, matéria-prima. Então, a eficiência dessa logística toda acaba impactando a vida de todo mundo no fim das contas. E olha só esse número: 2.100.000. Esse é o tamanho do desafio. É a quantidade de veículos pesados rodando todo santo dia pelas estradas do Brasil. Pensa só, gerenciar uma pequena parte disso já é uma tarefa, assim, monumental. Exige muita estratégia, muita precisão. Então vamos lá, vamos entender melhor qual é esse desafio que os gestores de frota encaram no dia a dia. É um quebra-cabeça e com muitas peças se mexendo ao mesmo tempo. Então, a questão central é essa aqui. Não é só sobre logística, sobre traçar a melhor rota. É muito mais do que isso. Para a coisa funcionar de verdade, a abordagem tem que ser completa, sabe? O sucesso está em como esses três elementos, a máquina, a informação e o fator humano, conversam e trabalham juntos. E tudo começa pelo básico, né? Pelo ativo físico. Então, vamos para o nosso primeiro pilar: como dominar a máquina, ou seja, o próprio veículo. Olha, antes de pensar em qualquer otimização, em qualquer tecnologia, o veículo tem que ser confiável. Ponto. A manutenção é a base de tudo. É só pensar num sistema de freios, por exemplo. Uma falha ali não é só um prejuízo financeiro, é um risco de vida. Uma boa manutenção garante que os caminhões estejam onde eles devem estar, na estrada, produzindo, e não parados numa oficina. Agora, o que é bem interessante aqui é ver como a manutenção evoluiu. A gente tem a preventiva, que é aquela proativa, sabe? Baseada em cronogramas, para evitar problemas. Ela é essencial. Mas o futuro mesmo, para onde tudo está caminhando, é a manutenção preditiva. Ela usa análise de dados, até inteligência artificial, para prever uma falha antes mesmo dela acontecer. É a diferença entre trocar uma peça a cada 40 mil quilômetros porque o manual manda e trocar porque os dados estão te dizendo: olha, essa peça vai quebrar logo. E esse quadro aqui mostra direitinho como um plano preventivo funciona na prática. É um ritmo constante de cuidados, né? Tem uma revisão intermediária, que é mais simples, com verificações visuais, fluidos, e depois uma completa, que segue à risca o que o fabricante recomenda. É essa estrutura, essa disciplina, que evita aquelas surpresas bem desagradáveis no meio da estrada. E qual o resultado disso? Dá uma olhada nesse número: 94,75%. Um estudo de caso mostrou que um plano de manutenção preventiva bem feito, bem implementado, pode levar a uma disponibilidade média da frota de quase 95%. O que isso quer dizer na prática? Que, em qualquer dia, de cada 100 caminhões, 95 estão prontos para rodar. É um número que fala por si só, né? Ok, máquina em ordem, confiável. Agora a gente precisa de digamos, um sistema nervoso inteligente para operar essa máquina com eficiência. Então vamos para o segundo pilar: como usar o poder dos dados. E a palavra-chave aqui é telemetria. Basicamente, é a tecnologia que permite ouvir o que o veículo está fazendo em tempo real, não importa onde ele esteja. Com ela, a gestão deixa de ser baseada em achismo e passa a ser uma ciência com base em fatos concretos. E a quantidade de detalhes que a telemetria pega é impressionante. Não é só sobre saber onde o caminhão está, o GPS, é sobre como ele está sendo dirigido, a velocidade média, o consumo de combustível, a rotação do motor, até o jeito que o motorista freia, se é de forma suave ou brusca, e o tempo que o caminhão fica parado com o motor ligado. Cada um desses pontos é uma pecinha de um quebra-cabeça valiosíssimo. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Para que serve esse mar de dados? Ter um monte de informação não adianta nada se a gente não souber o que fazer com ela, certo? E aqui que a mágica acontece. O processo é até simples, mas muito poderoso. Primeiro, se define um objetivo claro. Por exemplo, quero reduzir meu custo com combustível. Segundo, esse objetivo vira um indicador, um KPI, como custo por quilômetro ou consumo médio. E terceiro, com esses números na mão, dá para tomar ações concretas. Pensa na diferença. Antes, uma empresa via a conta de diesel subir e não sabia bem o porquê.
Agora, com os dados, ela percebe que boa parte do consumo extra vem de veículos parados, com o motor ligado sem necessidade. Qual é a ação? Um treinamento e uma nova política para desligar o motor em paradas longas. O resultado pode ser uma baita economia. Isso é transformar dado em resultado. E isso nos leva direto para o nosso último pilar, que talvez seja o mais crucial de todos. Porque, no fim do dia, máquinas e dados são só ferramentas. Quem realmente faz a diferença são as pessoas. 20%. Esse número parece meio abstrato, né? Mas vamos trazer para a realidade. Pensa numa frota de 50 caminhões. Uma economia de 20% no diesel, que é um dos maiores, se não o maior custo da operação, pode significar dinheiro suficiente para comprar um caminhão novinho no final do ano. E como se chega nisso? Com treinamento. Treinamento focado em direção econômica, usar a inércia do veículo, manter o motor na faixa de rotação ideal, antecipar as freadas, não é mágica, é pura técnica. Isso mostra que o maior potencial de economia muitas vezes não está no motor do caminhão, mas na pessoa que está controlando ele. Pois é, ser motorista profissional hoje em dia vai muito, mas muito além de só saber dirigir. Exige conhecimento técnico para identificar um barulho estranho no motor, exige habilidade de navegação para otimizar a rota e, algo super importante, exige o que a gente chama de soft skills. Paciência no trânsito, boa comunicação para lidar com um problema na entrega, confiabilidade e organização. É um profissional completo. Então, a sacada aqui é mudar a mentalidade. Olhar para o treinamento contínuo não como um custo, uma despesa, mas sim como um investimento. É um investimento que se paga em menos acidentes, mais eficiência no consumo de combustível e, claro, um serviço de maior qualidade, o que acaba fortalecendo a reputação da empresa no mercado. Bom, agora que a gente viu cada pilar separado, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos ver como eles se conectam para formar uma estratégia única e de alta performance. Essa imagem aqui é a metáfora perfeita, né? A máquina, os dados e as pessoas não funcionam em caixinhas separadas, em silos. A excelência, o alto desempenho, só acontece quando essas peças se encaixam perfeitamente, uma apoiando e melhorando a outra. E essa é a grande lição dessa nossa conversa. O verdadeiro domínio da gestão de frotas vem da sinergia. É quando um veículo com a manutenção em dia é conduzido por um motorista super bem treinado, e as ações desse motorista são guiadas por dados precisos em tempo real. Vira um ciclo virtuoso de eficiência. Para fechar, fica uma reflexão. Olhando para a operação de uma empresa, ou mesmo para o setor como um todo, onde está a maior oportunidade de melhoria? É fortalecer a máquina, garantindo a confiabilidade? É mergulhar na inteligência dos dados? Ou é capacitar as pessoas? A resposta para essa pergunta pode de verdade definir o futuro de um negócio.